Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal DataSmart. Muito conteúdo sobre Business Intelligence, Power BI e Power Automate. Na videoaula de hoje falaremos de conceitos muito importantes, de um tema muitas vezes que causa dúvidas mesmo em pessoas que já desenvolvem projetos de Business Intelligence, que seriam as tabelas do tipo dimensão e do tipo fato. Todo projeto de Business Intelligence, seja num Data Warehouse, seja no caso do Power BI, num próprio arquivo do nosso modelo de dados, é essencial que temos tabelas desses dois tipos, do tipo dimensão e do tipo fato. A primeira dica que eu já deixo aqui para vocês, isso tratando-se de Power BI Desktop, é criar pastas para segregarmos, deixarmos mais organizado o nosso modelo das tabelas do tipo fato e do tipo dimensão. Bom, como que eu faço isso? Eu clico aqui na tabela, digamos que não existisse essa tabela, e clico aqui em mover para o grupo, um novo grupo. Nomeio esse grupo, posso fazer uma descrição auxiliar e clico em OK. Nesse caso eu já tenho aqui uma pasta com as minhas dimensões e com as minhas fatos. Vamos falar primeiramente de uma tabela do tipo dimensão. Geralmente, na maioria dos casos, uma tabela do tipo dimensão, uma tabela com atributos. Nesse nosso exemplo, eu estou usando a tabela de cadastro de produtos do banco de dados fictício da Contoso, que é um banco de dados que a própria Microsoft disponibiliza para estudos, para testes. Então aqui nós temos que é natural um ID, é natural que esse ID seja único, seja distinto. Temos aqui a descrição do produto, temos aqui uma subcategoria que estaria ligada a uma outra tabela de dimensão. Temos aqui quem seria o fabricante e a classe dele, a cor desse produto, o tamanho, peso, valor de custo, valor de preço de venda, o status dele. Então aqui nós temos dados distintos. Geralmente também exemplo de uma tabela de dimensão seria um cadastro de empresas, um cadastro de pessoas. E na nossa tabela fato, nós temos situações que ocorrem, nesse nosso exemplo, ligado à dimensão de produtos, que aqui seriam as vendas daqueles produtos. É essencial que uma tabela fato tenha pelo menos dois atributos, que ela tenha uma coluna de data e que ela tenha uma coluna de valor ou quantidade, algo que se mensure, uma coluna que seja passível de cálculos. E obviamente, daí nós entenderemos logo mais, seriam que ela tem que ter um ID daquele produto relacionado aqui. E nesse nosso exemplo nós temos aqui, Product Key. O Product Key é o mesmo Product Key da dimensão produtos. Obviamente, no sistema ERP, quando o usuário realiza uma venda, ele seleciona qual produto que ele está vendendo, qual deve vir da tela de cadastro de produtos. E com isso fica gravado nessa tabela fato. Tabela fato, ela, como nós temos aqui a coluna de data, como eu falei que é imprescindível, uma tabela fato ser uma coluna de data se torna algo meio questionável. Que isso ocorrerá na linha do tempo. Então, muitas vezes, se você vê numa tabela fato, já que você tem o Product Key, dados repetidos, por exemplo, da descrição, da cor dele, do tamanho, é redundante, porque daqui a pouquinho nós já veremos no modelo como que nós relacionamos uma tabela fato com uma tabela dimensão. E muitas vezes repetir
essas informações aqui acaba muitas vezes imperceptível, mas não é um modelo otimizado, não é um modelo com performance. Então, nós não precisamos repetir e nem faz sentido repetirmos essas mesmas informações aqui. Muitas vezes na modelagem, em RPs, eu mesmo já presenciei muitas vezes que se repete algumas informações, mas aí nós temos toda a tratativa aqui no nosso ETL ou no Data Warehouse. Se você não assistiu, não sabe o que é um Data Warehouse, nada, sugiro assistir a nossa videoaula de fluxo de dados aqui no canal, onde eu explico como você cria, como você desenvolve um Data Warehouse para deixar o seu projeto de BI extremamente profissional, extremamente com performance no próprio serviço do Power BI. Então aqui nós já temos os atributos da nossa tabela fato, da nossa tabela de dimensão muito bem definidos. É muito importante também a tipificação, né? Aqui minha coluna de data é data, muitas vezes pode vir como texto, mas é um processo do ETL que você deve converter para o tipo data, atentar-se muitas vezes se está em um padrão diferente. O nosso pode estar num padrão americano, você converte para o padrão brasileiro. Se os campos que envolvem quantidades, valores, se eles estão como numéricos. Nesse nosso exemplo aqui não estão. Nessa tabela fato, eu já posso pegar aqui e converter para um número decimal. Então aí no nosso Power BI Desktop, fechamos e aplicamos. Agora vamos para a etapa do relacionamento, uma etapa muito importante também dos nossos conceitos fundamentais de fato e dimensão. Então, clicando aqui na opção de relacionamento de modelos, e aí aqui é uma dica interessante. Algumas pessoas, alguns desenvolvedores preferem, outros não. Se você tem um Product Key nomeado na tabela de dimensão e um Product Key exatamente com o mesmo nome na tabela fato, e o próprio Power BI Desktop conseguir fazer a relação, é possível. Como que eu ativo? Opções, configurações, opções, no próprio Power BI Desktop. Aqui em carregamentos de dados, aqui, ó, detectar automaticamente novos relacionamentos depois que os dados são carregados. Por que no meu modelo não carregou? Porque ele carregou e eu excluí exatamente aqui para mostrar para vocês na prática, né, essa questão dos relacionamentos de uma tabela fato e de uma tabela dimensão. Então nós temos a forma mais simples, que se ela está visual, eu venho aqui no meu Product Key, eu sei que o Product Key da minha dimensão é o mesmo da fato, então eu posso selecionar aqui com o mouse e arrastar. E caso ele encontre um relacionamento como esse, de um registro para muitos, aí o relacionamento nesse nosso caso está correto, com uma direção única. Então, um produto filtram vários Product Keys na F-Vendas. Eu também teria uma outra forma de fazer. Excluir aqui. Então eu venho aqui no botão Gerenciar Relações. Eu prefiro sempre partir da dimensão para fato, mas independe. Olha, aqui o próprio Power BI já detectou, devido ao parâmetro que está ativo. Então, e ele já acionou. Então, essa tabela do Product Key está perfeita. Não há um registro duplicado, senão o Power BI traria uma mensagem aqui de relação de muitos para muitos, que não deve ocorrer no seu modelo de dados.
identifica e relaciona também. Duplo clique na linha, verificamos a mesma tela, de um para muitos. E também, nesse caso, faremos um relacionamento de uma tabela calendário, que também é uma dimensão, para a nossa fato de vendas. Então a dimensão calendário relaciona com a fato, date com date que reconheceu de um a calendário para muitos da F-Vendas. E aqui nós temos nosso modelinho de dados, que esse modelo seria um modelo estrela ou Star Schema. Falaremos desses modelos em outro vídeo. Então eu tenho duas dimensões relacionando uma única fato. E aí, aqui no nosso Power Pivot, também verificamos aqui toda a nossa fato, também podemos verificar aqui os nossos atributos. E aí muitas vezes algumas pessoas se deparam com o dilema de muitas vezes falar, poderia trabalhar com uma única tabela, fazer um relacionamento lá, um join, digamos que venha a fonte de dados ao invés de um data warehouse, seja diretamente uma consulta SQL de um SGBD qualquer, um SQL Server, um Oracle. E aí você já faria os joins, já traria aqui todas as descrições, você teria uma tabela enorme, trabalharia com uma só. Eu não recomendo, eu prefiro o modelo clássico de trabalharmos com os atributos que precisamos da dimensão e outro da fato. E aí muitas vezes aqui, só para termos uma ilustração desse contexto, podemos colocar aqui, ó, o nosso Product Key. O Product Name. Eu tenho uma medida pronta aqui. Total vendas. Então ele agrega toda a minha dimensão dos produtos referente a essas vendas. E obviamente, se eu navego aqui ao longo dos anos, como eu tenho a minha dimensão vinculada à minha fato, eu consigo realizar esse filtro na linha do tempo. Então esses foram os conceitos que eu gostaria de passar para vocês, entender um pouco melhor o que é uma tabela fato, o que é uma tabela dimensão, para que ajude no dia a dia. Muitas vezes algum conceito ou outro ajude no dia a dia de vocês no desenvolvimento. Uma outra dica simples aqui, mas ajuda também na organização do modelo, eu sempre gosto de iniciar, né, na nomeação da tabela de dimensão com um D minúsculo antes e uma fato com um F. Algumas pessoas gostam de usar DIM, né, da abreviação em inglês, e aqui o fact também de fato, mas aí depende. A forma como você achar melhor sempre de identificar, porque muitas vezes o projeto se inicia com um desenvolvedor e muitas vezes na linha do tempo passa para outro. E quanto mais isso se torna intuitivo, até para você mesmo, às vezes você desenvolveu há 6 meses atrás e volta a trabalhar naquele projeto, como está tudo organizado, facilita muito mais. Esse é o nosso videoaula de hoje. Agradeço. Se o conteúdo foi relevante, por favor, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho também para as notificações. Muito obrigado e bons estudos!